declaração do Presidente da República à Assembleia da República no termo do estado de emergência. Excelências, a Casa do Povo saúda o Pai da Nação, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusse, Presidente da República, pelos bons resultados da governação e procura constante de consensos para os grandes desafios que o país enfrenta. A alta ponderação, sentido patriótico e de Estado levaram o Presidente da República a decretar o estado de emergência, o que permitiu a mitigação dos efeitos nefastos da Covid-19 em prol da saúde pública e da defesa da vida dos moçambicanos. Bem-haja, Presidente Filipe Jacinto Nyusse. Excelências, distintos mandatários do povo, meus pares, minhas senhoras e meus senhores. As Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, as organizações regionais e a maioria dos países prosseguem os seus esforços no combate à pandemia do novo coronavírus e na mitigação dos seus efeitos nefastos. A incerteza sobre a evolução desta pandemia ainda paira, fazendo com que os mercados internacionais sejam caracterizados por desinvestimento, encerramento de empresas, aumento do desemprego. Embora alguns países comecem a tomar timidamente medidas de abertura, ainda não há sinais de inversão do pendor recessivo da procura global. No nosso continente e na nossa região, a propagação da Covid-19 está longe de ser controlada, com o nível de infecções a subir, com impacto negativo nas esferas social e econômica dos nossos países. Distintos deputados, até hoje, Moçambique registrou um cumulativo de 1.973 casos positivos e, infelizmente, 14 óbitos por Covid-19. A Casa do Povo endereça pésames e solidariedade às famílias enlutadas. A cidade de Maputo e as províncias de Cabo Delgado e Maputo são as mais críticas, havendo cenários de contaminação comunitária em algumas zonas do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, ao nível da governação, queremos enaltecer as medidas tomadas antecipadamente pelo Governo que têm estado a permitir que o impacto da Covid-19 não seja maior, nomeadamente medidas para a salvaguarda da saúde pública e a mobilização de recursos para apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis, para as pequenas e médias empresas, em particular, e a economia como um todo. Queremos, mais uma vez, reiterar o nosso profundo repúdio às ações bárbaras e desumanas perpetradas por terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado e por homens armados da denominada Junta Militar da Renamo nas províncias de Manica e Sofala, que sem escrúpulos matam, destroem infraestruturas públicas e privadas e provocam a deslocação da população indefesa. Enaltecemos o espírito patriótico dos moçambicanos que, não obstante os sacrifícios provocados pelas calamidades naturais, pelos ataques dos terroristas e de malfeitores em algumas zonas da província de Cabo Delgado e centro do país, têm estado a acatar as medidas decretadas pelo Governo para a prevenção e combate ao novo coronavírus, evitando o pior. Saudamos as ações de solidariedade de moçambicanos para moçambicanos que se traduzem no apoio às pessoas mais vulneráveis em material de proteção e prevenção da Covid-19 e outros bens. O nosso encorajamento vai para as forças de defesa e segurança, para que continuem com determinação e bravura a manter a ordem e tranquilidade públicas. Distintos deputados, minhas senhoras e meus pares,
No passado dia 30 de julho do ano corrente, recebemos de Sua Excelência Presidente da República a comunicação sob o termo de estado de emergência. Tendo em conta a urgência da matéria, a Assembleia da República criou todas as condições para a sua apreciação. É nossa convicção que, em nome do superior interesse da nação, os mandatários do povo, como tem sido o seu timbre, irão empenhar-se para corresponder às justas expectativas dos moçambicanos. Assim, auguramos um debate franco, aberto e esclarecedor. Que o debate decorra com urbanidade, espírito de equipa, almejando o máximo de consenso. Antes de terminar, distintos deputados, meus pares, gostaria de felicitar os nossos irmãos que professam a religião muçulmana pela celebração no pretérito dia 31 de julho do Eid ul-Adha, momento de sacrifício e solidariedade em prol da humanidade. Pela atenção dispensada, queiram receber o nosso muito obrigada. Respeitados colegas, de acordo com a convocatória, a presente sessão extraordinária tem como agenda a apreciação da comunicação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, Assembleia da República, atenente às medidas tomadas durante a vigência do estado de emergência. Em termos de metodologia, iremos, em primeiro lugar, convidar famílias vulneráveis numa situação ainda mais crítica. Apelou igualmente para que os moçambicanos continuassem a fazer a sua parte de forma a que se possa superar e ultrapassar esta doença que está a tomar o mundo. Dentro de instantes, nós vamos ouvir a intervenção do representante do Presidente da República para proceder à apresentação das conclusões da Comissão Permanente e o projeto de resolução atinente à comunicação do Presidente da República relativo ao termo do estado de emergência. Apresentadas as conclusões da Comissão Permanente e o projeto de resolução, faremos o debate, fim do qual convidaremos uma vez mais Sua Excelência a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos para prestar esclarecimentos e tecer considerações em torno das questões apresentadas pelos senhores deputados em sede do debate. O fundo de tempo para apreciação da comunicação à Assembleia da República, atinente às medidas tomadas durante a vigência do estado de emergência, é de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: Comissão Permanente 30 minutos, Governo 30 minutos, Frelimo 18,46 minutos, Renamo 8,04 minutos, MDM 3,51 minutos. Alguma observação, caros colegas? Por favor, senhor membro da Comissão Permanente, Viana Magalhães. Muito obrigado, Excelência Senhora Presidente. Sintam-se cumprimentados, caríssimos colegas. É uma questão prévia que quero colocar, Senhora Presidente. Com efeito, preocupa-nos a forma como tem sido o Estado a conduzir os trabalhos nesta Casa. Primeiro, a nível da Comissão Permanente, haviam recusado, houve tendências que não viesse um membro do Governo em representação do chefe de Estado nesta Casa. Segundo, expressamos o nosso não acolhimento relativamente às conclusões, fomos pura e simplesmente vedados e ignorados, remetidos a tal inscrição para a síntese da Comissão Permanente. Temos conhecimento
reconhecemos que estamos diante de uma pandemia que não escolhe cores, não escolhe pessoas, não escolhe idades. Para não sermos acusados de inviabilizar o processo e não encontrarem na RENAM um bode expiatório para os falhanços na contenção desta pandemia, adotamos o parecer. Todavia, ficamos de alguma forma estupefatos com violação de alguns artigos prementes no regimento. É o artigo 139, que fala da emissão do parecer, é o artigo 126, que fala da apresentação. A Comissão Permanente remeteu para a primeira comissão a apreciação da informação e, pura e simplesmente, não vemos distribuída a tal informação. Excelência, permita-me que utilize os seus bons ofícios para solicitar que se distribua essa informação. E muito obrigado, Excelência. Obrigada. Aí ficou a intervenção do deputado Senhora Viana Magalhães, da Comissão Permanente. membro da também Comissão do partido, Permanente. Ana Rita, por Renamo, favor. colocou aqui algumas inquietações do partido em relação a alguns artigos que acreditam terem sido violados neste documento e solicitam que se distribua toda a informação a todos. Agora vamos ouvir a também membro da Comissão Permanente, Ana Rita Citole, do Partido Frelimo, ou da bancada da Frelimo. Muito obrigada, Excelência. Com a vossa permissão, permita-me apresentar as minhas saudações a todos os colegas aqui presentes e aos nossos companheiros da comunicação social e aos membros do governo aqui presentes. Excelência, ouvi atentamente a intervenção do prezado Dr. Magalhães, chefe da bancada parlamentar da RENAM e membro da Comissão Permanente. Salvo melhor opinião, acho que esta questão levantada por Vossa Excelência teria sede apropriada ao nível da Comissão Permanente. Por um lado, a nossa agenda de hoje é para analisar as conclusões da Comissão Permanente atenientes